E na linha do que você disse agora do caso, eu já trago as palavras do nosso Toledo, parceiro da colega, que vai vir agora aqui com a gente daqui a pouquinho, Thaís Bilenque, de que esse caso é grande demais para ser abafado. A gente vai para um rápido intervalo, quem está acompanhando a gente na TV, mas corre lá para o YouTube para ver nossa convidada especial de hoje. Aqui no intervalo, Josias, já vou convidando nossa Thaís Bilenque em mais uma ponta desse emaranhado, mas a gente entrando cada vez mais na conversa política, né, Thaís? Thaís que escreve hoje em destaque aqui no UOL, falando da aprovação de uma regulamentação que foi apresentada lá em 2024 por Hugo Mota e que pode alavancar o mercado de carbono brasileiro com a injeção de até 9 bilhões de reais por ano. Um texto que obriga seguradoras e empresas de previdência privada a investirem seus recursos a créditos vinculados a iniciativas de preservação ambiental. Toda uma discussão acontecendo em torno disso e suspeitas que podem levar mais uma vez ao Banco Master, Thaís. Conta pra gente, um bom dia. Bom dia, Natália. Oi, Josias. É uma senhora situação essa história dessa emenda, porque quando ela foi aprovada, ela vira um artigo de lei, é uma tramitação, como todas essas tramitações, com uma articulação que, quando o Bill já aprovou, né? Então, o Mota apresenta... o Brasil estava regulamentando o mercado de carbono, que é um mercado muito complexo e muito técnico. E, portanto, difícil de ser acompanhado pelo público, o grande público em geral. E aí veio do Senado uma emenda aprovada no Senado que obrigava as seguradoras, que a rigor não têm relação com o mercado de carbono, não direta pelo menos, a investirem 0,5%, 0,5% da sua reserva técnica em mercado de carbono. A reserva técnica é um colchão que as seguradoras têm para aplicar em investimentos seguros para os clientes que contratam os serviços das seguradoras, empresas de previdência privada, enfim. E aí, quando chega na Câmara, o Mota apresenta uma emenda para elevar essa parcela que deveria ser investida no mercado de carbono para 1%. E aí, num acordo costurado pelo Lira, que era o então presidente da Câmara, o Mota viria a ser logo depois, né? Isso é novembro de 2024, ele se torna eleito presidente da Câmara em fevereiro de 2025. Então, esse acordo costurado pelo Arthur Lira com os líderes da casa aprovam a emenda do Hugo Mota com 1% do colchão das seguradoras no mercado de carbono. Valor 1%, 0,5%, 0,5%, são 7 a 9 bilhões de reais. 7 bilhões ou 9 bilhões de reais no mercado de carbono é um valor que está próximo, se tanto, do que gira no mercado de carbono mundial. Ou seja, é um valor absolutamente desproporcional. E aí, as seguradoras, representadas pela CNSEG, que é a confederação que reúne as empresas até do perdão setor... por te interromper, Thaís. A gente está voltando do intervalo e eu quero muito que você explique essa história aqui para a gente do começo. Thaís, já introduzindo aqui para a gente, pessoal, voltamos do intervalo com toda a nossa audiência. A história do dia em destaque aqui no UOL, explicando como o mercado de carbono está em discussão, de certa forma, no Congresso por uma movimentação de Hugo Mota. E a Thaís chegando aqui explicando os dados que trouxeram toda essa suspeita para o trabalho seu e da Amanda, né, Thaís? Isso. Então, Natália, e aí o que acontece o Congresso, portanto, faz esse acordo e com a emenda do Mota aprova dentro das reservas técnicas das seguradoras no mercado de carbono. E aí, depois eles fazem um novo acordo e baixam outra vez esse valor para 0,5% da reserva técnica, que corresponde a esses 7 a 9 bilhões de reais no mercado de carbono todo ano. O mercado estava sendo regulado naquele mesmo momento. Portanto, é um valor que destoa do que vem sendo praticado no Brasil e fora do Brasil. Era absolutamente desproporcional. E as seguradoras se indignam porque elas não são as grandes emissoras de carbono no Brasil para terem que compensar comprando crédito de carbono compulsoriamente de um dinheiro que os clientes investem para ter segurança de que vão ter o retorno quando precisarem. O mercado de seguradoras, ele tem vastas reservas. E aí esse caso vai para o Supremo e cai na relatoria do Flávio Dino, que acaba de dar o seu voto declarando essa emenda inconstitucional.
Vários motivos. Então, um deles, isso. Por que que as seguradoras são obrigadas a fazerem essa compensação se elas não são as grandes emissoras? Então, para o Flávio Dino, isso viola o princípio do poluidor pagador. Viola também o princípio da livre iniciativa e liberdade econômica de essas seguradoras não terem a opção de escolher se querem investir ou não no mercado de carbono, porque elas ficam obrigadas a usar essa reserva técnica para investir num setor que não é de baixo risco, que é o que caracteriza o investimento da reserva técnica. É um setor, inclusive, novo, sendo regulamentado, e como a Amanda Rossi já tinha mostrado no UOL, que vem tendo, sim, porteira para possíveis negociações fraudulentas. Então, o pai do Henrique Vorcaro, o pai do Daniel Vorcaro, dono do Master, o Henrique Vorcaro, é o maior investidor de duas empresas que de um dia para o outro passaram a ter mais de 40 bilhões, com B de bola, no mercado de carbono, negociando créditos de carbono e estoques de carbono que são feitos diferentes, bem diferentes, diga-se de passagem. O mercado de carbono negocia crédito de carbono. O estoque de carbono que as empresas nas quais o Henrique Vorcaro investe e declara valendo mais de 40 bilhões de reais, estoque de carbono não vale nada, porque ele não é negociado, é um conceito anterior. Então já começa por aí a confusão. E aí, essas empresas, elas negociam o estoque de carbono, entre aspas, de uma propriedade que fica localizada no município de Apuí, no Amazonas. Agora, essa propriedade, que é muito grande, são quase 150 mil hectares, é quase o tamanho da cidade de São Paulo. Essa propriedade tem um assentamento do INCRA lá, com pessoas morando assentadas nesse lugar. Então, portanto, pela lei do mercado de carbono, primeiro que não tem a propriedade das empresas nas quais o Henrique Vorcaro investe, então já começaria por aí. E segundo, que se houvesse um projeto para negociar créditos de carbono ali, o usufruto, segundo a lei brasileira, seria dos assentados. Então tem várias camadas de problemas com esse investimento, e esse foi uma informação revelada pela Amanda Rossi no UOL. E aí a gente vem a saber que em 2024, no finalzinho do ano, o Congresso aprova essa emenda que obriga um setor que tem vastas reservas financeiras, porque isso é a base desse setor, é um setor de seguradoras, portanto, elas trabalham exatamente com reserva financeira para cumprirem os seus serviços. Esse setor passa a ser obrigado a comprar créditos de carbono que precisavam ser comprados de um mercado que estava vendendo, em tese. Então, as investigações, as autoridades com as quais a gente conversa levantam, né, essa situação, e com uma coincidência de informações, porque esse julgamento no Supremo, que o Flávio Dino relata e já declarou o voto dele, é um julgamento virtual e que está aberto até o dia 6 de fevereiro, coincidindo com todas as apurações envolvendo o Banco Master. Um outro ministro somente já votou no caso, que é o ministro Alexandre de Moraes, que acompanhou o relator, portanto, concordou que essa emenda de autoria do Congresso, que veio do Hugo Mota e depois foi baixada para 0,5%, era de 1%, depois virou 0,5%, que corresponde a esses 9 bilhões de reais aproximadamente no mercado de carbono, que isso é inconstitucional. Agora faltam os outros ministros votarem, é mais uma ramificação, né, de toda essa discussão que o Brasil vem travando. Não, Thaís, e coberta com essa preocupação do meio ambiente no discurso também, é muito interessante quando você traz as contradições, inclusive de campo, dessas histórias, tanto suas quanto da Amanda. E aí eu estava lendo aqui justamente o ponto em que Mota disse aos interlocutores que o acordo em torno dessa emenda foi costurado entre os líderes da Câmara e o governo Lula, e Mota, então, argumentando que reduzir a emissão de gases de efeito estufa e incentivar as políticas ambientais é fundamental para o país. Como que a gente está vendo mais esse braço de investigações se misturando em discussões tão importantes? Já está tudo tão misturado, já está tão difícil de entender todas essas pontas, né, Thaís? Queria te ouvir um pouquinho sobre isso também. Natália, é muito bom o seu ponto pelo seguinte: em novembro de 2024, o Brasil, o governo Lula, estava com pressa para aprovar a regulamentação do mercado de carbono por conta da COP. Nem era a COP 30 aqui em Belém, era em Dubai ainda, mas o Brasil queria mostrar que estava regulamentando o mercado de carbono, que é promissor para o Brasil, porque ele pode gerar muitos créditos de carbono de fato. Então, tinha uma pressa do governo em aprovar esse projeto, e aí o Congresso
passa a ter também as suas prioridades em relação a esse projeto, que aí misturam justamente um discurso ambientalista de proteção com os investimentos que poderiam sair disso, dessa lei. Agora, a questão que o Flávio Dino coloca é que, na medida em que você cobra de empresas que não são grandes poluentes, poluidoras, você está desvirtuando o propósito da norma, são palavras dele, né? Então fica essa discussão. O Congresso aprova com o discurso de que sim, está fomentando, né, medidas ambientalmente sustentáveis, mas onerando, né, no entendimento do Flávio Dino, do ministro do Supremo e do Alexandre de Moraes, onerando um setor que não deveria ter que ser compelido a investir num mercado que, para os seus negócios, não faz sentido assim. Você tem uma contradição aí, e a questão de a família Vorcaro ter investimentos nesse setor corrobora uma leitura que vem sendo feita pelas principais autoridades no país, que é o fato de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e sua ascensão meteórica no mercado financeiro, com o crescimento estonteante do Banco Master em pouquíssimos anos, ter sido amparado pela construção de relações políticas muito estratégicas, né, estabelecendo alianças com figuras chaves que passaram a defender interesses convergentes com o do Banco Master em diversas instituições, a começar nacional. Então, a gente já tem vários elementos mostrando as relações do Banco Master com líderes do centro para defender medidas como, por exemplo, ampliar o fundo garantidor de crédito, né, em casos de fraude, como agora está sendo, de fato, acionado para recompensar, restituir investimentos perdidos por pessoas que compraram CDBs do Banco Master, mas várias outras medidas que o Congresso passou a encampar que vinham ser coincidentes com os interesses do próprio Banco Master. E dessa vez, aparentemente, ligando os pontos, tem autoridades vendo outra vez, né, essa ligação podendo ser feita. Interesses do setor privado coincidindo com medidas defendidas no Congresso Nacional. E aí, com essa confusão que acaba causando em relação ao discurso ambiental sustentável do Brasil. Confusão é uma boa palavra, né, Thaís? Quero te ouvir também, Josias, inclusive abrir para caso tenha alguma questão para a Thaís, mas nesse novelo que até a operação de hoje já foi colocando um pouco mais, que é o setor público envolvido, e aqui a Thaís trazendo toda a discussão política nesse entorno, né? Você sabe, Natália, que a única diferença entre os conchavos políticos do Banco Master e uma festa de amasso, daquela do tipo em que os parceiros dançam ali de rostinho colado, no escurinho, a única diferença é que no bolero do Daniel Vorcaro, esse banqueiro falido do Master, com os representantes da a banda mercantil da política, não tem música. É tudo ali no silêncio e tal. Agora, impressiona a movimentação do Master e a facilidade com que o Vorcaro chega a esses personagens que têm muito poder, não é? Aqui estamos falando dessa reportagem em que a Thaís contribuiu, o Hugo Mota, patrocinador, por meio de uma emenda, dos interesses do empreendimento do pai do Vorcaro. O pai do Daniel Vorcaro é um sujeito muito ativo, né? Ele tem 5 dezenas de empresas no nome dele. De repente, começa a operar no mercado de carbono. A ministra Marina Silva suou o taillé para acertar ali com o Fernando Haddad da Fazenda um modelo que estruturasse esse mercado de carbono no Brasil. Isso foi vendido como um grande diferencial brasileiro na COP que aconteceu no Pará. E aí você percebe que ali nos subterrâneos, nesse bolero silencioso, está o Banco Master tricotando no Congresso para desvirtuar o mercado, né? E não é o único empreendimento. Temos digitais do Ciro Nogueira, que é o chefão ali do PP, o partido do Arthur Lira, o antecessor do Hugo Mota. Ciro Nogueira imprimiu as digitais dele num jabuti que elevava de 250 mil para R$1 milhão o limite da garantia do fundo, desse fundo garantidor de crédito.
para quem investia em CDB. E essa mágica do Fundo Garantidor de Crédito, do FGC, era usado pelo Master como uma propaganda no mercado. Olha, invista aqui, invista até 250 mil, porque se der errado, você vai recuperar esse dinheiro. O Ciro Nogueira, para elevar o valor do mico, ele propôs lá um jabuti, apareceu, foi batizada de emenda Master, elevando essa garantia do FGC de 250 mil para R$ 1 milhão. Depois, numa outra manobra que não foi adiante, o deputado Arthur Lira fez ali, transformou a autonomia operacional do Banco Central numa brincadeira. Ele que desfila como um defensor fervoroso do liberalismo, patrocinou ali, por meio de um aliado, o deputado Cláudio Cajado, patrocinou uma proposta que aniquilava com a independência do Banco Central, permitindo ao Congresso Nacional destituir presidente, diretor do Banco Central. Por que fizeram isso? Porque havia, na ocasião, um diretor do Banco Central que resistia a essa operação do BRB para socorrer. O BRB enfiou 12 bilhões de reais na caixa registradora do Master para tentar salvar o banco, e tinha um diretor lá que estava resistindo. Depois até toda a diretoria se rendeu às evidências e, com atraso, o Banco Central acabou liquidando o Master. Mas havia um diretor lá criando obstáculos para que o BRB enterrasse bilhões no Banco Master, e a turma do Arthur Lira achou que era o caso de destituir esse diretor e tentar emplacar esse projeto. Então, impressiona muito, Natália. E é como eu disse, é muito impressionante a semelhança. Tirando a ausência da música, esse bolero do Vorcaro com a banda mercantil da política é muito parecido com aquelas festas de amasso. Hoje não tem mais, a juventude dança separada, cada um chacoalha do seu lado, mas antigamente era um bolerinho ali, 2 para lá, 2 para cá, tudo de rostinho colado, e aqui essa turma tem esse rostinho colado, o Vorcaro de rostinho colado com a nata da política nacional. É muito constrangedor tudo isso, Natália e Thaís. E o que a gente mais vê nos comentários, Thaís, quando traz as apurações de vocês, a discussão dessa festa que o Josias está falando, acabar ou não em pizza, né? Eu acho que eu até gostaria da sua presença aqui com a gente para retomar um pouco dessas pontas, inclusive do passado, do próprio Master, de fundos que a gente vê mudando de nome, mudando de donos, a história voltando. A gente, claro, está discutindo toda a questão da fiscalização e das autoridades em torno disso, mas na linha até do que você e Toledo trazem no A Hora aqui, que está em destaque na nossa home do UOL, que o escândalo já é grande demais para abafar. Quando a gente está vendo as repercussões nesse nicho político também, agora cada vez mais desvendado no caso, o que você tem de temperatura de como isso pode destrinchar? Não dá nem para a gente falar de fim ainda, porque tem muitos capítulos aí no meio, mas nesse sentido, qual que é o clima do momento, Thaís, para as investigações e para o avanço delas? É complicado, Natália, porque essa postura do Toffoli, né, de bancar que vai manter a relatoria do caso, com todas as suspeitas que rondam a atuação dele, os negócios da família e tudo mais, bom, se forem até o fim essas investigações relativas à família do Dias Toffoli e as suas relações com a teia empresarial do Banco Master e concluírem que não tem nada, que era tudo alarme falso, tudo bem, pode isso acontecer daqui a sei lá quanto tempo. Como é que fica a autoridade, a legitimidade e a reputação do Supremo Tribunal Federal para tocar essas investigações até lá? Né? Quem que vai ter certeza de que a investigação está sendo conduzida com a técnica e imparcialidade necessária? Quem que vai poder dirimir qualquer sombra de dúvida que venha a ocorrer por conta dessas relações e dessas relações? Fica muito difícil. E os investigadores, né, as autoridades, e como é um caso grande demais, tem autoridades de vários órgãos, né, da Receita, da Polícia Federal, do Banco Central, do Tribunal de Contas da União, enfim, essa investigação ela tem muitos braços e muitas ramificações. E investigadores de vários desses órgãos têm grande preocupação de que esse trabalho todo que vem sendo desvelado acabe eventualmente sendo punido
por um deslize no meio do caminho que invalide provas, que recue muitos passos. A gente já viu que acontecer da Lava Jato às rachadinhas do Flávio Bolsonaro, quer dizer, não é novidade no Brasil que por uma vírgula do processo ele acabe recuando e aí sim acabe não dando em nada. Portanto, se a gente considerar que são, de fato, muitos braços, né, com muitas frentes de apuração, com muitas expertises diferentes, é difícil imaginar que tudo isso vai dar em absolutamente nada. O rigor agora deveria ser em manter a credibilidade dessas investigações e não ficar bancando heróis por aí, em vez de preservar o que tem que ser preservado no público. Importa pouco se tem ou não, ninguém sabe o que tem e o que não tem envolvendo cada uma das autoridades envolvidas, mas para o Brasil, para o interesse público nacional, convém deixar as investigações ocorrerem como elas devem e sem suspeitas sobre elas, né? Então, essa é a cobrança que se faz agora. Agora, a gente está vendo, né, o ministro Fachin, ontem presidente do Supremo, apoiando o Toffoli, que, segundo a nossa colega Daniela Lima, está bancando a posição dele nisso, mas não é só nele, né? Porque você vê que são outras frentes, né? No TCU também pairam desconfianças, questionamentos mal explicados na própria CVM. Para mim, Natália, que assim, essas investigações elas não vão parar porque não dá mais, né? Elas são grandes demais, elas são reveladoras demais para pararem e o interesse público precisa ser priorizado, porque a gente não está falando de um crime localizado, de uma suspeita de crime localizado, de um ator específico, num setor particular. A gente está falando de redes que, se comprovadas, elas vão ligar crimes financeiros, fraudes de um sistema bilionário com refinarias que adulteram combustível ou que lavam dinheiro com combustível, lavam dinheiro que vem do crime organizado. Ou seja, é uma coisa que, para o interesse nacional, para o desenvolvimento do Brasil e para a segurança de qualquer cidadão brasileiro que vive num Estado democrático de direito, é prioritário, entendeu? Então, eu acho que assim, essa investigação precisa ter sempre este norte. Independente de personagens pontuais, a gente está falando de um tamanho de encrenca que precisa ser sempre dimensionado para a gente não se perder em picuinhas personalizantes.